Opa, pessoal. Bom dia para vocês aí. Tô na quarta-feira, né? Show. A gente vai continuar aqui o vídeo da Débora, o vídeo anterior, que a gente estava falando. A gente tentei refutar o primeiro ponto aí que ela trouxe. Tentei não só refutar, tentei mostrar o absurdo que é, né? Do, da mesma coisa que aconteceu. Eu me bolei, caraca. Nossa, nada a ver. Enfim, tentei mostrar o absurdo da visão que ela traz aí, tanto da pequena deformação que ela faz da visão do Chesterton, quanto do que o próprio Chesterton acredita mesmo. Que esse é um ponto que eu não concordo com ele, né, da obra dele do Ortodoxia. Enfim, vamos continuar aqui. Se você não entende o contexto do que está acontecendo aqui, assiste o vídeo anterior, beleza? O vídeo que foi lançado ontem, né? Assiste ele ali, pequenininho, 15 minutinhos. Esse aqui também vai ser no máximo 15 minutos. E a gente vai continuar assim, né? Se eu não acabar o vídeo dela hoje, vocês vão ver o vídeo amanhã, na quinta-feira, e em seguida, se precisar de novo, na sexta-feira, até a gente terminar o react aqui do vídeo dela, beleza? Então vamos lá, voltar para o vídeo dela, exatamente onde eu parei da última vez. Vamos lá. O Chesterton continua explicando de uma forma muito melhor do que eu consigo, olha só. Mas assim que eu coloquei minha cabeça acima das sebes dos elfos e comecei a notar o mundo natural, percebi algo extraordinário. Os doutos homens de óculos estavam a falar dos eventos reais, a alvorada e a morte e tudo mais, como se fossem racionais e inevitáveis. Falam como se o fato de que as árvores dão frutos fosse tão necessário quanto o fato de que uma árvore mais duas árvores são três árvores. Mas não é. Há uma grande diferença de acordo com o teste do País das Fadas, o teste da imaginação. Não é possível imaginar 2 mais um e não chegar a 3. Mas é fácil imaginar que as árvores possam não dar frutos, e sim candelabros de ouro ou tigres pendurados pelos rabos. O cientista diz: corte o pé e uma maçã cairá. Mas ele o diz calmamente, como se uma ideia levasse a outra. A bruxa dos contos de fadas diz: sopre a trombeta e o castelo do ogro cairá. Mas ela não o diz como algo em que o efeito obviamente emergiu da causa. Sem dúvida, ela deu conselho a muitos heróis e viu muitos castelos caírem, mas não perdeu por isso a sua racionalidade e seu espanto. Não confunde a sua cabeça até imaginar uma conexão mental necessária entre uma trombeta e a queda da torre. Mas o cientista se confunde até o ponto de imaginar uma conexão mental necessária entre a maçã que deixa a árvore e a sua chegada ao solo. Ele fala realmente como se estivesse encontrando não somente um conjunto de fatos maravilhosos, mas uma verdade que conecta esses fatos. Fala como se a conexão de duas coisas fisicamente estranhas as ligasse filosoficamente. Sente que se uma coisa incompreensível se segue constantemente a outra coisa incompreensível, as duas juntas redundam em uma coisa compreensível. Dois enigmas obscuros produzem uma resposta cristalina. E aqui é nesse sentido que eu disse que eu acho muito mais legal, muito mais divertido, muito mais impressionante o fato da Narizinho, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, dormir à beira de um rio com a sua boneca e acordar com um peixe-rei no nariz, cutucando o nariz dela. E ela acorda e fala: "Oh, esse aqui é o meu nariz." E ele: "Olha, é um humano." E aí o peixe pergunta: "Você quer visitar o meu reino?" E ela fala: "Por que não?" Vejam só. Pega a boneca dela e vai para o fundo do mar e descobre que existe um reino dos peixes no fundo do rio, perdão. É nesse sentido que eu disse que eu acho muito mais fantástica essa descrição da Narizinho do que o Gregor Samsa ter virado um inseto. Ele virou um inseto, ele poderia ter virado qualquer coisa, porque se você não acha que existe uma lógica racional no fato de você ser um humano, o fato de você acordar virado em qualquer outra coisa não é tão surpreendente quanto o fato de você acordar sendo quem você é, certo? Não podemos surpreendente quanto o fato de você acordar sendo quem você é, certo? Vamos lá, né? Se você não acha que tem uma lógica racional entre duas coisas que aconteceram em sequência uma da outra, é claro, né?
Que a gente tem que concordar que correlação não implica causalidade, né? Então não é porque, não sei, eu estalei o dedo 3 vezes, ó, e agora em algum lugar do mundo alguém morreu, não é porque eu estalei o dedo 3 vezes que essa pessoa morreu. Isso é verdade mesmo. Só que é o seguinte, bicho, se você cortar um pé de macieira, cortou um pé de macieira, você cortou, e a maçã, né? O pé de macieira está com maçãs, né? Você cortou o pé suficiente para a árvore cair, né? A árvore vai cair e a maçã vai cair no chão junto com a árvore, né? Então corte o pé, né? Tem esse contexto da linguagem. Não é assim, tipo, corte o pé e a maçã cairá. Porque se eu falar assim de qualquer jeito, oxe, um esfomeado ele só precisa cortar o próprio pé, né? Porque, como disse ali, porque tudo bem que é a tradução, né? Porque em inglês seria cut the tree, né? Cut the tree and the apple will fall, né? The apple shall fall, uma parada assim. Mas aí, na tradução, algum esfomeado podia confundir. Falei, cara, é só cortar o pé que eu consigo comida? Maravilha. E ele vai e corta o próprio pé. Não, né? Tem o contexto, né? Tem o contexto do resto do texto ali, né? Que, pô, tá falando de árvores, é uma árvore mais duas árvores, né? Igual a três árvores. Na verdade é. É sim, mas enfim. É, Então vamos lá. É, Se você cortar, né, um pé de maçã, o pé de maçã vai cair no chão. Claro que a gente consegue imaginar em outras situações que não vai cair. Se você no espaço, né, numa nave espacial, como a gente tem lá, não precisa nem ser inventado não, como as tem agora, da NASA, enfim, de outros postos de outros postos, outras organizações de exploração astronômica, enfim, né? É porque a gente fala muito da NASA, mas tem mais do que a NASA, porque as outras eu não conheço, mas eu já vi ali, eu sei que elas existem, mas eu não lembro o nome. Desculpa, gente, não lembro. Se vocês lembram, deixa nos comentários aí, né? Mas enfim, vamos lá. Se você cortar, né, o tronco da árvore no espaço, numa cabine ou mesmo numa nave em que a gravidade seja equivalente a zero, o pé não vai cair, porque não tem para onde cair, né? Você precisa de um centro de gravidade para onde cair, né? Então, claro, a gente está falando de um pé de maçã na Terra. Um pé de maçã no planeta Terra, ele vai cair no chão, né? Se o planeta Terra explodir a ponto de que ele perca o seu centro de gravidade, né, aí você pode cortar um pé de maçã e ele não vai cair no chão, porque o centro de gravidade foi embora, a Terra foi partida no meio, assim, ó. Então eu estou imaginando cenários em que, né, em que de fato cortar um pé de maçã não vai fazer com que a maçã caia em lugar nenhum, porque você não tem centro de gravidade. Agora, quando você tem um centro de gravidade e quando você tem um, né, vai cair. A gente consegue explicar o porquê, né? Vai explicar o porquê. Olha, tem um centro de gravidade aqui, né? Esse centro de gravidade está puxando tanto coisas mais pesadas quanto coisas menos pesadas. As coisas menos pesadas não conseguem, não têm resistência suficiente e elas caem em direção ao centro, né? Quando elas não têm uma resistência. Que resistência é essa? O cara está prendendo ela na árvore que está conseguindo mantê-la resistindo no ar, né? Só que se você cortar a árvore cai, né? Se você cortar o sustento, o suporte que é o suporte da resistência entre a maçã e o centro de gravidade da Terra, né, a maçã vai cair em direção ao centro de gravidade da Terra, que é basicamente cair no chão, né? Mas isso, né, só existe se você acredita que existe de alguma forma, né, nexo causal entre alguma coisa e outra. Entre tudo? Claro que não, mas entre alguma coisa e outra, né? Entre certos tipos de eventos, talvez a maior parte deles, talvez mesmo todos eles, enfim. Mas a Débora, ela acha que não. A Débora e o Chesterton, eles acham que não. Então, vamos ver quais são as consequências disso, né? Uma delas é que não existe suicídio, não existe assassinato, não existe crime nenhum. Porque nada garante, né? Nada garante que se você pegar uma pistola, enfiar na boca e puxar o gatilho, uma pistola carregada. É uma arma carregada, mas assim, de acordo com a ética do País das Fadas, né? Eu consigo imaginar que alguém vai puxar o gatilho e a bala vai, tipo, não vai sair. Aquele filme, por exemplo, do Nefários, né? Tem um filme que o Lucas me pediu pra eu ver, que é do Nefários, que no final o cara ele puxa o gatilho e fala: "Ah, Deus, por favor, me salve, Senhor", enfim, e aí ele puxa e a bala não vem, né? Acho que ele puxa o gatilho várias vezes, a arma estava carregada, tinha bala na agulha e não estoura, né? Um milagre aconteceu. Show, isso é maneiro pra caralho. Então, alguém conseguiu imaginar isso acontecer, transformou em filme, porra, né? Tá na ficção. E se o que tá na ficção tem o mesmo peso daquilo que a gente confere como factual no mundo, daquilo que a experiência dos outros e a nossa também nos prova,
Ué, quem garante que foi porque ele puxou o gatilho que a bala saiu da agulha e estourou a cabeça dele? Pode ser que ele tenha puxado, mas o gatilho não funcionou. Mas mesmo assim, a bala estourou, mas foi por outro motivo, outra coisa. Então não foi suicídio, entendeu? Não foi suicídio. Quem garante que foi alguém que matou outro? Porque ele podia tentar, tipo, sabe, um psicopata podia pegar a faca e tentar esfaquear uma moça, né? Geralmente psicopatas matam mulheres, né? Então ele podia tentar matar a moça, mas, cara, nada garante que a faca não ia virar, não sei, um dildo de silicone. E aí ia bater assim, no máximo ia ser esquisito, sabe? Ele ficar batendo assim. A menina foi, caraca, ela achava esquisito e ia sair correndo, sabe? Porque nada garante, entendeu? Que a faca ia continuar sendo a faca naquele momento ali, né? Sabe? Um estupro não é, porque nada garante que no meio do ato, quando o cara ele tava, entendeu? Pra fazer a penetração violenta, na hora a menina ela caiu apaixonada por ele. Ficou totalmente apaixonada e com assim um tesão absurdo, absoluto, assim, uou! E deixou de ser uma relação deixou de ser uma relação violenta, unilateral, virou uma relação bilateral. Os dois queriam aquilo. Os dois queriam aquilo ali, entendeu? Só que a gente não viu, como é que a gente saber? E depois que aconteceu, essa paixão foi embora e ela se sentiu envergonhada e disse que foi estuprada. Mas aí o juiz pode falar: não, mas não existe nexo causal entre as duas coisas. Pode muito bem, nesse meio tempo, você ter se apaixonado por ele, feito aquilo ali por livre e espontânea vontade, mas depois você esqueceu. E agora você tá achando que. Né, você não esqueceu o que aconteceu, mas você esqueceu que estava apaixonada, que ficou apaixonada e que quis aquilo. Você só lembra do ato acontecendo e você acha que você, né, não ficou apaixonada, mas eu consigo imaginar uma história em que isso é verdade. E se isso tem o mesmo peso que aquilo que a gente confere na, na nossa experiência, na nossa e na dos outros, né? Então, né, meu amigo, crime não existe. Não tem crime nenhum. Crime absolutamente nenhum, velho. As ideias que a gente carrega têm consequências, bicho. Tem consequências, né? Eu acho que aqui tá bom, eu acho que é um ponto interessante. Ela vai partir para um outro ponto, né? Só uma coisa aqui que eu quero falar antes, tá? Eu também acho fantástico a Narizinho acordar com um peixe-rei no nariz e ser convidada para ir para o reino subaquático dos peixes e ela pega a boneca dela e vai. Eu acho isso tão fantástico quanto o Gregor Samsa acordar transformado num inseto monstruoso e não ligar para isso, né? Ele liga de alguma maneira, mas enfim, né? Ele liga de maneira secundária. Para ele, o mais importante são as coisas ordinárias, que é de alguma maneira o que o Chesterton diz, né? Para quem viu outro vídeo, ele fala, né? As coisas ordinárias são mais importantes que as extraordinárias. O que é que o Gregor Samsa, no que é que ele acredita? Que o bem-estar da família, que é a parada ordinária, é mais importante do que o fato dele ter virado, né? Um inseto, né? Ele é um cara que pensa como Chesterton, o Gregor Samsa. O Kafka já é outra coisa, tá? O Gregor Samsa, ele é um cara que pensa como Chesterton, entendeu? Eu acho que a Débora não conseguiu enxergar isso no personagem. Né? Talvez que eu trazendo essa informação aqui para ela, ela talvez possa entender, falar, caraca, é verdade, né? Ele liga para as coisas ordinárias, que o Chesterton disse que a gente tinha que fazer. O que o Chesterton disse que a gente tinha que fazer, ele tá fazendo, saca? E aí ela olhar pro personagem como se nada, só metamorfose, né? Ele não liga. Não, ele liga, só que ele liga menos, muito menos, do que ele liga para as coisas ordinárias. A gente pode dizer que o Gregor Samsa é um herói chestertoniano. Dá pra dizer isso, eu acredito. Mas enfim, o vídeo está pausado aqui. Eu vou despausar ele, mas eu vou despausar só no próximo vídeo. Tá? Vocês estão vendo esse aqui na quinta-feira. Não, na quarta, né? Na quarta-feira. O de amanhã da quinta-feira vai ser a continuação. E se a gente não tiver terminado o vídeo dela por inteiro, o... vai seguir para sexta-feira também. Se não, vai acabar na quinta e o vídeo de sexta-feira vai ser outra coisa. Enfim, né? Fiquem ligados, né? Que se inscrevam aí, enfim. Fiquem ligados que amanhã vai ter o vídeo novo. Eu fico por aqui, beleza? E até mais.